Meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, que a paz do nosso Senhor esteja em vossos corações. Gostaria que hoje de compartilhar com vocês uma palavra sobre um assunto muito importante. Gostaria que você tivesse um pouquinho só de paciência. Eu vou ler aqui 5 a 6 versículos com vocês da nossa Bíblia e já entramos no assunto. Evangelho de Mateus, estou aqui com a minha Bíblia. Mateus capítulo 17, a partir do verso número 14, diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio e esse saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então o discípulo, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe em particular: por qual motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Porém, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa caça não se expele, senão por meio de oração e jejum. Meus queridos, certa feita eu ouvi uma pessoa dizendo que se Deus não curasse com a fé da pessoa, curaria com a fé dele. E eu fiquei pensando, isso é possível? E todo ser humano que quer se aproximar de Deus, por exemplo, se você pegar a carta aos Hebreus lá, sobre a galeria dos heróis da fé, lá diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois todos que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. Então, a primeira conclusão que chegamos aqui é que sem fé ninguém pode chegar a Deus. Mas aqui eu quero abrir um parênteses. Mas e quem não tem fé? Porque às vezes a gente percebe que tem pessoas que elas querem crer. Que às vezes os olhos delas brilham quando ela vê alguém que realmente tem fé e que acredita. Mas ela tenta de todas as formas e ela não consegue. Pois esse homem aqui do texto, ele traz o seu filho. E nessa passagem que eu li de Mateus, não, mas se você ler na passagem de Marcos, Jesus pergunta para ele: você crê? E ele diz: Senhor, eu quero crer, ajuda-me na minha incredulidade. Então a fé, meus irmãos, ela é algo que é necessário para que Deus opere qualquer tipo de obra na vida de um ser humano. Mas eu não quero aqui de forma nenhuma excluir aqueles que não conseguem crer. Mas antes de eu te dizer qual que seria a saída para aqueles que não conseguem acreditar, mesmo quando eles querem acreditar, por exemplo, o texto sagrado diz que quando Jesus vai curar a filha de Jairo e ele entra na sua casa, a filha de Jairo, Jesus disse que ela não estava morta, ela dormia. E quando as pessoas riem dele, os religiosos da época dão risada dele, porque diz: olha, ele está louco, a menina realmente está morta. Só que Jesus, na hora de operar o milagre, ele pede que todos saiam do ambiente onde a menina está. Por que ele faz esse gesto? Porque ali naquele ambiente só tem que ficar quem acredita. Deus é o ser que faz algo para o homem através da fé. Por isso que ele até diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando Pedro vai ressuscitar uma discípula chamada Dorcas, Pedro também pede que todos saiam do ambiente onde aquela mulher está. E Jesus, em várias outras passagens, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ele diz: vai, a tua fé te salvou. Ou ele diz para o cego de Jericó: vai, a tua fé te salvou. Quando a gente vê aquele centurião que vai ao encontro de Jesus, pedindo a ele que ele cure o seu servo, e Jesus diz: olha, eu irei até a tua casa, e diz: não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Diga só uma palavra e meu servo ficará curado.
E aí ele faz uma comparação dizendo, olha, pois eu tenho homens a meu dispor, e eu digo vai, e eles vai, e eu digo vem, e eles vêm. Então ele está reconhecendo a autoridade de Jesus, e Jesus diz, nem em Israel encontrei fé tamanha. Ou aquela passagem daquela mulher que chega diante de Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha se encontra miseravelmente endemoniada. E Jesus vira para ela e diz, olha mulher, não é lícito tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela diz, Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam da migalha que cai da mesa do seu Senhor. E ele diz, mulher, grande é a tua fé. Então, meus irmãos, essa passagem aqui é para mostrar que sem fé é impossível agradar a Deus. E essa passagem que eu li, esse pai traz esse filho, que ele diz que era um menino lunático, que ora se jogava na água, ora se jogava no fogo, e esse espírito imundo se aproveitava dessa doença, da fragilidade humana. E aí eles possuem aquele menino, e esse pai desesperado, já sem saber o que fazer, ele pega essa criança e ele traz até o discípulo de Jesus. Mais interessante é que os discípulos de Jesus não conseguem nem curar o menino, nem expulsá-lo. E Jesus chega, e o pai, quando diz, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele faz o milagre, e ele manda aquele espírito imundo embora, que dá aquela sacudida, e ele sai. E aí, quando esse menino fica curado, eu disse, Senhor, mas por que a gente não conseguiu? O que foi que aconteceu? E aí Jesus vira e diz, pela vossa falta de fé, ou pela pequenez da vossa fé. Meus amados, quantas das vezes eu vi pessoas que foram chamadas para expulsar demônios, e chega lá, o cara ora, e eles ficam de joelhos. Eu já vi pessoas baterem a Bíblia na cabeça do endemoniado, e eles fazem um monte de coisas, e o espírito não vai embora. E sabe por que não vai, irmãos? Não vai porque as pessoas não acreditam. Elas até fazem um ritual, mas no fundo elas não acreditam. Porque se você acreditar no nome de Jesus, não há espírito imundo que possa ficar diante de um homem, de uma mulher que tem fé. E isso não tem nada a ver com a tua vida, tem a ver com a sua fé. Porque a gente expulsa um demônio é no nome de Jesus, pela minha fé. Mas por que os discípulos de Jesus não conseguiram? Eles não andavam com Jesus, irmão, ele não tinha fé. Eles andavam com Jesus, mas a sua fé era insuficiente. E olha que Jesus compara aqui o conceito de fé a um grão de mostarda. Ele diz, se tiveres fé como um grão de mostarda, já será o suficiente para dizer para esse monte, sai daqui, vai para o outro lado, e ele irá. Então, o que eu quero deixar aqui hoje, meus irmãos? Você que tem sede de andar com Deus, você que tem sede de ver o sobrenatural, você que tem sede de ver Deus operar, de ver Deus fazer maravilhas, e às vezes você olha para o outro e você diz, por que o outro consegue ter essa fé e eu não? Deixa eu te dizer, o autor e consumador da fé é Jesus. E quem tem falta de fé, peça a Deus. Pois o texto diz assim, pois essa casta. E é esse ponto aqui, teologicamente, há muitas interpretações. Mas essa casta Jesus pode estar se referindo, não é exatamente a casta de demônios, mas pode ser a casta da falta de fé. Pois senão Jesus estaria caindo em contradição quando ele diz que eles não conseguiram expulsar pela falta de fé. E o que é que faz com que exista a fé? Aí Jesus diz jejum e oração.
Essa mensagem é para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que tem falta de fé e que não sabe como resolver a questão. Você olha e vê as pessoas com fé e os seus olhos brilham porque você, como esse pai, Senhor, eu quero crer, o que eu não estou conseguindo. Irmãos, pois eu vou dizer para você, acreditar não é fácil. Porque você precisa acreditar naquilo que os teus olhos não podem ver. Você tem que acreditar no Deus invisível que você não vê, mas que você sente. Então, o conselho que eu te dou aqui hoje é, em nome de Jesus, se você não tem fé, peça a Deus. Jesus, que essa falta de fé, ela vai embora quando eu dobro os meus joelhos no chão e eu digo, Deus, o meu desejo absoluto é acreditar em Ti, acreditar nas Tuas obras, acreditar no reino celestial, acreditar que todo poder está em Tuas mãos, que o Senhor é o autor e consumador da fé. Eu quero crer, Senhor, mas o que eu não estou é conseguindo. Ajuda-me na minha incredulidade. Ajuda-me, Senhor. E Deus tem a capacidade de te visitar aonde você estiver e acrescentar a você a fé. Porque só com o coração e a mente cheio de fé você pode começar a agradar a Deus. Não se sinta menor do que ninguém se você acha que a tua fé é pequena. O conselho que eu te dou é, vá na fonte. Vá na fonte inesgotável de fé, de misericórdia e de inspiração que é Deus. E eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que você dobrar os teus joelhos e você falar, Deus, eu quero crer, o que está me faltando é capacidade, eu não estou conseguindo. Nesse momento Deus te visitará com o teu espírito e você começará a crer. Tá bom, meus queridos? É a mensagem de Deus que eu queria deixar para você. E eu quero junto com você aqui fazer uma oração. E nessa oração que nós vamos pedir a Deus, Deus, queremos crer, Senhor. O que está nos faltando é capacidade, mas nos dá essa fé, porque basta querer, meu irmão. O que Deus quer de você hoje é que você queira crer. E se você quiser crer, tudo é possível àquele que crê. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus. Diante da tua presença, onde estiver um filho teu, uma filha tua, Deus que está com tanta dificuldade de crer e que ele olha para as pessoas e ele vê que as pessoas acreditam e elas choram diante da tua presença e você vê, Senhor, que é uma fé genuína. E tem muitos dos teus filhos que queriam ter essa fé, que queriam também acreditar, mas estão com dificuldades. Mas eu quero te pedir hoje, abre a janela dos céus, visita esse irmão, essa irmã, visita esse homem, visita essa mulher, visita essa criança, visita, Senhor, qualquer pessoa, aonde estiver agora, que ele está dizendo que quer crer, mas não consegue. Ajuda-nos, Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos.